Estou gravando as chamadas para 2026, sobre o Código 2026, que é um mini curso que eu estou fazendo para que você mesmo possa calcular o seu ano de 2026 e saber o número que te influencia, os cristais e toda essa história, né, de saber da energia. Às vezes você não tem condições de pagar uma consulta, de fazer um curso, mas, né, um curso mais profissionalizante, mas aí você tem um manual que você pode consultar. Mas aí eu lembrei da grande transformação que eu tive esse ano e eu quero compartilhar com vocês. E falar, né, o quanto que é importante você se conhecer, né? Eu sempre falo que o autoconhecimento é a grande arma que você tem para conquistar a prosperidade, para conquistar um bom caminho de vida. E esse ano eu tive a prova disso, né? Eu tenho um aluno que já me acompanha há muitos anos. E aí, quando faz mais ou menos, já tem algumas semanas já, numa discussão de um dos grupos de magia avançada, né? Eu tenho o pentagrama parte 1 e o pentagrama parte 2, que é a de magia dos anjos, né? Ele já está na parte 2 dessa magia dos anjos. E ele sempre é uma pessoa muito difícil de lidar, opiniões muito complicadas sobre si e sobre os outros. E nessa semana, uma dessas discussões, eu parei para analisar com um pouco mais de atenção. Ele já tinha passado comigo em cursos de numerologia, mas para tratar assuntos de espiritualidade e tal, não assim para tratar de assuntos de traumas pessoais, de situações que acabavam fazendo com que a vida dele ficasse mais difícil, não para isso, mas para questões de espiritualidades mesmo. Então fizemos tal, e aí eu parei. Pera que eu não colhei esses números com mais atenção para um outro lado, eu nunca parei para observar algumas coisas para o outro lado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa numerologia para ver o que ela traz. E aí, quando eu vou olhar, fazer a análise de tudo isso, eu tive uma percepção e coloquei assim, escuta, você já pensou na possibilidade, talvez, quem sabe, assim, só comentando assim, sabe, só mesmo um comentáriozinho aqui, que de repente você pode ser uma pessoa trans? Aí na hora ele, pá, não sou, pá. Falei, calma, não estou afirmando nada, não sou médica, só estou, assim, jogando no ar, né, o seu histórico todo, será que de repente não é uma pessoa trans? Vai pensar, depois a gente conversa. E ele foi pensar sobre o assunto. Passado um tempo, ele me volta com já com seus pensamentos, né, ele foi lá, pensou, eu pedi para ele parar e pensar, ele foi lá, pensou e me voltou com a resposta. Cris, realmente, eu sou uma pessoa trans. E encarar isso de frente, porque ele é uma pessoa que tinha disforia de imagem, por exemplo, não conseguia se olhar no espelho, não conseguia, sabe, não estava dando match ele mesmo, não estava dando. Então todo o histórico dele, de misoginia, de agressão com as pessoas que não são hétero, e todo o histórico dele era muito complicado. Mas, e aí ele reafirmando, sabe, a distorção dele de imagem no espelho, eu falei, aqui, quem sabe, tem um gato enrolado nesse mato. E desde que eu tenho o canal do Fatal Ato, que é um canal que eu falo de sexualidade, e as pessoas me mandam relatos, assim, das dúvidas mais, assim, absurdas sobre o mundo da sexualidade, experiências, assim, que a minha mente ainda não alcança muitas vezes, eu entendo que esse campo é um campo que ainda tem muita coisa para ser descoberta e explorada. E juntando todos os relatos e toda a minha experiência ali, eu falei, talvez aqui tenha. E aí ele veio falar para mim que realmente, né, ele foi pensar sobre a disforia dele de imagem, sobre os reais motivos, é uma pessoa que passou por abuso, passou por violência dentro da própria família, o que é muito comum, passar por violência dentro da própria família. É mais comum do que você imagina. Aliás, pai, mãe, tio, avô, avó, são normalmente a maior fonte de agressão na sexualidade. Então ainda tinha o problema da mãe, que não aceitava e não aceita ele como homossexual. Tolera ele, tolera. E tem coisa pior do que você ser tolerado, você não ser aceito, você não ser querido. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser querido. Então ele tinha essa imagem muito distorcida dele, essa imagem totalmente tentando se encaixar para tentar ser, sabe? Eu quero que minha mãe goste de mim como gosta dos meus irmãos, eu quero que essas pessoas gostem de mim, e procurava em mães de santo, pais de santo, em pessoas, um colo que ele mesmo não se dava. Por quê? Ele tentava passar uma imagem que não existia. Então,
era inimigos para todo lado, era gente, então ele olhava, ele entendia o mundo como inimigo, quando na verdade o maior inimigo dele sempre foi ele mesmo. E eu quero te convidar a essa reflexão. Se de repente você não está aí tentando caber no mundo dos outros, tentando caber em situações que não te cabem mais, em relacionamentos que não te cabem mais, e a vida está passando muito rápido, a vida passa cada vez mais rápido. Cada ano parece que o ano passa com mais velocidade e a gente vai ficando para trás. Então eu quero te convidar a essa reflexão. Assim como ele se descobriu, e a primeira vez que ele se olhou com as unhas pintadas, que ele se entendeu como uma pessoa que entendeu, fez as pazes com o feminino, e principalmente a paz com si mesmo, como a vida tomou outra cor, e as pessoas à volta dele começou a tratar ele melhor e a entender todo aquele mundo que ele estava vivendo. Então, será que você está fazendo você mesmo? Se você precisar de ajuda, procure. Não fique sozinho e não se sinta sozinho. Pode ter certeza que quando você se olhar melhor, o mundo também vai te olhar melhor. Porque as pessoas gostam de sentir verdade quando elas estão falando com alguém. Gostam de sentir verdade quando elas estão em contato com alguém. Então, seja essa verdade. Tá bom? Precisar de ajuda? Só chamar. Beijo nas asas.